Olá, meus alunos, não é novidade para ninguém que estamos vivendo esse período de quarentena. E a partir de hoje, a partir desta segunda-feira, todos os dias eu vou trazer uma aula aqui para vocês. Todos os dias eu vou gravar um vídeo com uma aula sobre literatura, sobre gênero textual, também sobre gramática, enfim, vocês vão saber dia após dia sobre o que nós vamos falar. Hoje, nós vamos falar sobre literatura, né? Vamos discutir um pouco sobre o letramento literário e, mais especificamente, vamos falar sobre o pré-modernismo. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu queria fazer dois pedidos para vocês. O primeiro, fiquem em casa. Isolamento social não é brincadeira. Quarentena não significa que estamos em férias. Então permaneçam em casa, respeitando as determinações das autoridades sanitárias. E o segundo pedido é: acompanhem todas as postagens, façam as atividades, não relaxem. Temos que terminar esse período saudáveis e mais inteligentes. É isso que nós queremos para vocês. Portanto, acompanhem todas as postagens que nós vamos fazer aqui no grupo, os avisos que serão dados, acompanhem a programação que o governo do estado está disponibilizando pela TV Pernambuco e façam as atividades. Na aula de hoje nós vamos ter uma exposição, uma dica de leitura e uma atividade que vocês vão mandar para mim pelo WhatsApp. Fica fácil, prático e todo mundo consegue fazer. Muito bem. Eu havia dito que nós vamos falar sobre o pré-modernismo. E para iniciar, o que é que eu tenho a dizer sobre ele? O pré-modernismo não é um estilo de época. O romantismo é um estilo de época, o realismo é um estilo de época, o barroco, que vocês estudaram lá no primeiro ano, é um estilo de época, o arcadismo também, que é um tema lá do primeiro ano, é um estilo de época. Eu citei aqui alguns exemplos aqui de estilos de época, períodos que tiveram características próprias. Porém, o pré-modernismo é apenas uma fase de transição. Ele não tem características exclusivas. Ele não tem características próprias. É por isso que ele não é realmente um estilo de época. É uma fase de transição. É um período entre um estilo de época e outro. E qual a maior característica desse período de transição denominado pré-modernismo? É a mistura de características. No pré-modernismo há um sincretismo, há uma mistura entre as características dos estilos antigos, que ainda estavam em vigor, eu estou chamando de antigos, mas vamos colocar entre aspas, com o estilo que estava por vir, qual seja o modernismo. É um momento em que as características em vigor, as características que estão acontecendo já há alguns anos, vão se encontrar com coisas novas. E essa mistura, esse sincretismo, vai formar o pré-modernismo. Essa mistura estará estampada em algumas obras. De quem, professor? Quais são as obras? Quais são os artistas que vão trazer um pouco dessa mistura chamada pré-modernismo para a gente? Primeiro eu queria destacar um que não é muito conhecido, que é Graça Aranha. Veja, eu falei que ele não é muito conhecido, porque é um homem, Graça Aranha. Ele era um acadêmico, era um intelectual, era um cara muito respeitado na época e escreveu uma obra chamada Canaã. A obra Canaã de Graça Aranha é um dos marcos iniciais do pré-modernismo no Brasil. Por que eu disse um dos? Porque são dois marcos iniciais. Temos Os Sertões de Euclides da Cunha. Aí eu já cito um escritor e uma obra mais conhecidos. Certamente vocês já ouviram falar sobre a obra Os Sertões, que retrata a Guerra de Canudos, um evento, um fato histórico que ocorreu no sertão da Bahia no final do século XIX. Pois bem, essas duas obras, Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha, são os marcos iniciais do pré-modernismo.
foram publicadas em 1902. 1902 é o ano em que o pré-modernismo começa oficialmente no Brasil. E quando termina? Termina 20 anos depois. Termina em fevereiro de 1922, com o advento da Semana de Arte Moderna, um evento artístico-cultural que marcou sobremaneira a arte, as letras, a cultura de uma forma geral no nosso país. Mas para não ficar só em 2 exemplos, eu quero lembrar a vocês que também existe um cara chamado Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha na prosa, que é com Os Sertões, né, sua obra máxima. Graça Aranha também na prosa, citei Canaã, mas agora eu cito um exemplo da poesia. Augusto dos Anjos, um paraibano que foi poeta e que foi chamado por alguns de o poeta de um livro só. Eu trouxe para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha, olha aqui o livro dele, Eu, a única obra publicada de Augusto dos Anjos, esse nordestino, esse paraibano super talentoso, mas que infelizmente só nos deixou uma obra muito interessante, e vocês vão ter contato com ela daqui a pouco, pelo menos vão ter contato com 2 textos que eu vou trazer aqui para vocês, ok? E para fechar os meus exemplos dos escritores, dos principais escritores do pré-modernismo, eu cito Lima Barreto. Esse cara foi muito importante, vamos falar sobre ele ao longo da semana. Mas para não deixar muito vago, Lima Barreto escreveu um livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma, é muito conhecido, fez muito sucesso. Vamos falar um pouco sobre isso, como eu disse, no decorrer da semana. Vamos voltar ao poeta Augusto dos Anjos. E eu queria já de antemão ler para vocês um poema que a leitura que eu vou fazer não será suficiente. Eu peço que vocês leiam os 14 versos que eu trago agora do poema Versos Íntimos. Ele diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Quimera é sonho. Ele está dizendo assim, olha, observa, ninguém assistiu ao enterro do teu último sonho. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Ora, por quê? O homem que vive nessa terra entre feras sente a necessidade inevitável de também ser fera. Vamos agora para as 2 últimas partes, as 2 últimas estrofes. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, quer dizer, se a tua doença ainda causa pena em alguém, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Muito bem. Aí já surge a minha primeira dica de leitura que eu disse que ia fazer, eu falei no começo do vídeo. Eu queria que vocês lessem. Ouvir é uma coisa, ler é uma experiência diferente. Eu quero que vocês leiam Versos Íntimos de Augusto dos Anjos, que ele publicou nesse livro aqui, né? Eu e Outras Poesias. Essa obra aqui, a única que ele publicou. O que foi que Augusto dos Anjos quis dizer com esse poema chamado Versos Íntimos? O que é que ele quis dizer com isso? Por que tem que escarrar na boca que beija? Porque a mão que afaga é a mão que apedreja. Qual é a visão de mundo que ele tem para, digamos assim, defender esse ponto de vista, vamos colocar assim, vamos classificar assim, estranho? Eu queria que vocês lessem e que vocês respondessem no meu privado
o que Augusto dos Anjos quis dizer com esses versos. Por que ele defende essa tese lá no finalzinho? Porque ele tem essa visão sobre a vida. E por último, vou deixar também como uma sugestão de leitura para vocês nessa quarentena, um texto que ele escreveu em 1909 e foi publicado no livro Eu, em 1912. Esse texto se chama Psicologia de um Vencido. Eu não vou ler aqui porque a ideia é gravar vídeos mais curtos e eu não quero que fique cansativo. Mas aí você escolhe. Ou faz um comentário para mim sobre versos íntimos, já li aqui, já dei algumas dicas, ou vocês falam para mim o que é que vocês entenderam sobre psicologia de um vencido. Quem seria esse vencido? Onde ele está? São mistérios que o poema traz. Quem é esse vencido? Quem o venceu? Onde ele está? Ele está passando exatamente pelo quê? O texto não é tão claro assim, mas embora ele não seja direto, se vocês lerem esse soneto, esses 14 versos, com cuidado, com atenção, vocês são inteligentes, vocês vão saber. Escolham um texto e coloquem no meu privado, porque isso é atividade, isso vale ponto, isso vale nota, e isso vai fazer com que a gente esteja com a mente bem ativa nesse período de quarentena. Se cuidem, cuidem da saúde e da família de vocês, cuidem também do intelecto, estudar. E lembrem-se, tempo de preparação não é tempo perdido. Um forte abraço para todos.